posso falar para uma empreendedora que tem medo de vender é que, desculpa te falar, você não é empreendedora. Olha, tomou, hein, bonita? Se você tem medo de vendas, você não é empreendedor. Porque o empreendedor, ele é feito para Vender, fazer o empreendimento crescer. E você só consegue fazer isso com o ativo de vendas, não tem como. Então, assim, uma coisa que eu sempre busco e sempre falo pro pessoal que, né, sempre tá comigo, meus parceiros de trabalho, é aprenda a vender. Esse é o primeiro pilar, aprender a vender e aprender a se vender. Não é só vender o produto. vender a sua imagem, A sua imagem. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso terceiro episódio, né? Terceiro episódio, meu amor. Gente, graças a Deus, né? Era pra ter saído semana passada, né? Mas tivemos uma questãozinha técnica, né? E graças a Deus a nossa super convidada, entendeu? E agora já estamos gravando. Mas eu diria pra vocês ficarem do começo até o fim, porque assim... É muito importante, né? Uhum. É muito importante. O aprendizado... Uhum. Vocês vão aprender muito, então acho que é muito importante vocês ficarem até o final. Sim, como a Jojo falou, o aprendizado que vocês vão ter pro resto da vida vai ser fenomenal. Então, assim, vocês que empreendem, vocês que são aspirantes a empreendedoras, ou conhecem alguém que empreende, ou conhece alguém que trabalha com vendas, cara, multiplica, aliás, compartilha Bastante. esse vídeo com essa pessoa, porque assim, hoje vai ser extremamente enriquecedor. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a nossa convidada, que é a Karin, uma super empreendedora, tá? Mas antes, maravilhosa, né? Tá linda. Mas antes, a Jojo tem alguns recadinhos, né, Jojo? Com certeza, meus amores. E como o Mamis disse, né, eu acho que hoje esse episódio, gente, vai ser sensacional para você que gosta, na verdade, de aprender, que quer empreender, tá? Você mulher, você homem que acha que é difícil. Exatamente, tá pros homens também, é verdade. Então, gente, fiquem até o final porque vocês vão aprender muito, tá? E eu, claro, gostaria de falar dos nossos patrocinadores, né, meus amores? Que umas já estamos aqui todas vestidas, né, de JB. Também está de JB. E ela tá com JB das antigas, né, Cá? Essa é Uhum. antiga, viu? Das antigas. Então, gente, Pra você ver como ela é JB Lover, né? É isso mesmo. Estamos aqui de JB, né? Estamos todinhas de JB, nossa patrocinadora oficial desse podcast. E principal. E principal também, isso mesmo. Vou deixar aqui o Instagram para você já seguir a gente lá na JB. Vou deixar aqui o Instagram passando, vai estar passando, rolando aqui na tela. Então já vai lá no Instagram, se inscreva, porque, gente, vocês não podem perder o conteúdo que tem lá. Fala sério. Exatamente. Conteúdo maravilhoso, né? Conteúdo enriquecedor. Conteúdo, exatamente. Muito bom. E você que quer saber um pouco sobre estilo, sobre moda, acho que é importante você também ir lá e ver essas peças maravilhosas por lá, tá? Então aqui vai estar o Instagram da JB para vocês já irem lá. E claro que não poderia faltar o quê? A Agatha. Agatinha, meus amores. Estamos aqui de Agatha, tá? Também a nossa patrocinadora principal. A Jojo fala de um jeito tão carinhoso da Agatha que pra ela é só a É gatinha. a gatinha, meu amor. Gente, as eu nossas sou agatinhas. apaixonada pelos acessórios da Agatha, tá? A Agatha, pra quem não sabe, inclusive se você não sabe, é sinal que você não está assistindo os episódios anteriores. Então assista, porque é muito legal e tá muito bom os conteúdos, então assista. E a Gatinha, a nossa marca de acessórios maravilhosa, que eu convido muito você também ir lá no Instagram, já seguir, porque está tudo, tá? Aqueles acessórios, mãe. Tá. Eu sou simplesmente apaixonada, tá? Uhum. Simplesmente apaixonada. Eu também. E é isso, vou deixar aqui o Instagram da Agatha pra vocês já irem lá, seguir, acompanhar e garantir a sua peça, claro, né? Porque está sensacional. É isso, né, meus amores? Sim, eu acho que a gente também podia falar, daqui a pouco, calma, aguentem, a gente já vai apresentar a nossa super convidada, mas a gente não poderia deixar de apresentar também a marca dela, né, Jojo? Exatamente. Vou deixar E ela já aqui. trouxe algumas coisas aqui, né? Gente, né? Pra gente. Inclusive, eu amei. E assim, gente, você tem uma linha de skincare, né, Ká? Skincare também. Que tipo de produto que você tem? Coreano. Pode falar, eu sei que daqui a pouquinho você vai se apresentar, mas se você quiser falar um pouquinho já dos seus produtos, eu acho que vale muito a pena, né, Jojo? Vale demais, com certeza. Aproveitando então, a Atomy é uma grande, né, empresa aí voltada para esse mercado, né, de saúde
e beleza, porque Saúde e não existe beleza, né? beleza sem saúde, né? Exatamente. Então a gente tem desde linhas de skincare, linha capilar, linha de suplemento, linha de higiene pessoal, higiene oral, Isso é muito bom, tudo para que você fique maravilhosa e, além de tudo, saudável. Então a gente tem a linha de skincare que vai deixar sua pele maravilhosa, a gente tem a linha de mãos, né, para quem gosta, né, de fazer esse spa das mãos. O spa das mãos? Maravilhoso. Esse daí, ele é um creme, gente, que eu até tava falando pra Ju, ele tem águas termais, sabe Nossa, de onde? verdade. Quem já Gente, assistiu olha essa esse informação. filme Quem da será que já Lagoa assistiu? Azul? Pois é, temos ingredientes com a água da Lagoa Azul. Gente, é verdade, tá? Tem É real. ingredientes que ajudam a melhorar a saúde da nossa pele, principalmente das mãos. Aqui a gente já tá usando. Magnificou. Ele não fica Ai, aquela textura carinho. pegajosa, não tem aquele cheiro forte. Nossa. Ele não é um É um produto cheiro suave, ele gente. não é um produto para quem gosta do cheiro só, né? Só aromas. Ele tem um aroma bem suave, rico. É muito inclusive, suave. Uhum. Mas é principalmente voltado para esse cuidado das mãos mesmo. Nossa, que delícia. gente. 20% de concentração de manteiga de karité. Aqui no Brasil, o máximo que tem é 2%. Nossa, que Caraca. diferença. Não, é Absurda. muita coisa. É muita. E é isso. E aí a gente tudo. pode deixar o Instagram. Qual que é o Instagram, Cá? É @atomy.carin. Carin é com KHARYN. E aí a gente já tá deixando aqui na tela também o arroba Sigam. dela, então sigam ela. Gente, vale muito a pena, tá? Além de demais. dicas da Atomy, eu também dou dicas de vendas, de apresentação pessoal e de muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Então, é uma aula. É uma aula, no Instagram gratuita. Exatamente. Aproveitem. Ilhota, tem mais alguma coisa pra falar? Posso apresentar a nossa super convidada? Pode. Antes, né, eu gostaria muito de agradecer a Ká por ter aceitado esse convite. Eu acho que vai ser, gente, Verdade. tudo, tá? Eu acho que ela é maravilhosa. É a segunda vez que eu encontro a Ká, tá? Sério? Mas segunda vez. Verdade. Segunda vez que eu terceira, encontro né? ela. É, será que na Uma foi na terceira? aula física, É, depois foi aqui. foi aqui. Ah, caramba, É. pra mim você já tinha se encontrado 1 milhão de vezes. Mas pensa numa pessoa maravilhosa. Ah, Essa mulher. E ela, gente, lindíssima, tá? E eu quero deixar meu agradecimento. Eu acho que é uma honra ter você aqui e poder também aprender com você. Exatamente. Hoje não vai ser só vocês que vão aprender. Eu e a Jojo também. Com toda certeza. Né, filha? Olha o peso da responsabilidade. Olha o peso da A responsabilidade. gente nem gosta. A gente já tá pesando aqui pra convidada, né, Jojo? Meu Deus do céu, que responsabilidade, não, mas ela fala isso porque ela sabe o quanto eu amo fazer isso, né, Ju? E você falar disso tão lindamente, né? E você sabe que você fala. Ai, obrigada. E hoje eu vou apresentar, então, adorei as palavras que você falou, vou apresentar a Karin, que é uma super empreendedora e particularmente tem uma história muito bonita com ela. Você tá com quantos anos hoje? 35. 35, essa carinha de bebê. Eu a conheci quando ela tinha 17 anos, não foi? 17 anos. E a gente começou a trabalhar juntas e a gente conquistou uma amizade que, graças a Deus, dura até hoje, né? É uma pessoa, assim, que sempre esteve ali nos momentos que eu mais precisei. É aquela amizade, assim, sabe, com precisão. Porque eu falo que é aquela amizade leve. Você não precisa estar o tempo todo com a pessoa, né? A gente tem as nossas questões. Sim. Mas é aquela pessoa que quando a gente precisa, ela está certamente do nosso lado. Ela tem um signo que eu amo. Ela é uma ariana, né? Bem ariana. Bem ariana, tá? A Karin, ela é uma empreendedora e ela é especialista em vendas. Além da empresa dela, ela também trabalhou numa empresa muito, muito grande. E agora, eu acho que nada mais justo do que deixá-la se apresentar, né, Jojo? Karin, fala brevemente um pouquinho sobre você. Bom, muito prazer, aliás, muito obrigada por essa oportunidade, né, que eu falo, foi uma honra, porque quando eu vi lá o JJ Cast, eu já logo fiquei assim, meu Deus, saiu do papel, porque Saiu do papel. eu já tinha, né, conversado algumas vezes com a Ju, e Sim. era uma vontade, né, dela, e eu fiquei muito feliz, porque é que nem a Ju falou, a gente tem uma amizade de anos. O meu primeiro podcast que eu fui entrevistada, ela me acompanhou, Foi lembra? mesmo, com as meninas, né, esqueci o nome delas, mas eu sigo uma até hoje. E assim, foi maravilhoso e eu falo que eu sou aquela que fica sempre na plateia ali, né, para aplaudir o crescimento, o sucesso.
E, bom, vou apresentar. Meu nome é Karim, sou casada com o Mário Camia, tenho 2 enteados lindos, tenho uma empresa, uma família linda, tenho a minha empresa hoje. Tem gato? Né? Tem gatos, minhas filhotinhas, que agora eu tenho 2. São 2, cara? Agora são 2. Qual que é o nome? Sexta-feira 13, inclusive, ela me encontrou e a gente tá com mais uma. Então foi recente, de agora? A minha outra já tenho há 2 anos, né? Vou fazer 2 anos. E essa agora tá chegando. E qual é o nome delas, tá? Uma é a Xana. Xana. Porque tinha que homenagear minha avó, que minha avó chamava todo gato de Xana, Xaninha. E tem a outra que eu batizamos de Nick. Nick? Nick. Mas é menina? Meninas, 2. Tá. Meninas, 2 gatas. Entendi. E já chega de homem naquela casa. Já né? é. Precisa ter São 3 gatas agora. Agora são 3 gatas, né? Exato. Então, é isso. Então, tenho 35 anos, né? Como a Ju falou, e tô aí na vida do empreendedorismo, fazendo o que eu sempre amei, que sempre foi, além de vendas, né? Trazer essa comunicação clara, melhorar esse ir e vir, né? Do vendedor com o produto. Então, essa é a minha... E hoje você também, além de tudo isso, você é empreendedora de uma marca muito interessante, né? Sim. Você quer falar brevemente sobre essa marca? Falo. A Atomy, ela veio na minha vida, na nossa vida, né? Que é eu e meu esposo que desenvolvemos a empresa também. O projeto começou com vocês 2? Começou com ele, na verdade. Com ele? Com ele. Eu era muito cética com marketing de rede, né? Para quem não conhece, é um outro sistema além, né, do varejo, atacado. Então a gente tem desculpa te interromper, mas para quem não entende, o que é o marketing de rede? Marketing de rede é uma outra forma de comércio além do varejo atacado. Então você tem como se fosse um dropshipping. Você tem o estoque, né, da marca, onde você faz a ponte entre o cliente e o consumidor final com a fábrica. Você não precisa comprar esse estoque? Você não precisa comprar esse estoque. Sensacional. Você só divulga e através das compras com a indicação você ganha esse residual. Ou seja, você começa ali mesmo sem... Vamos supor que verba. você não tenha verba. É e você isso. queira empreender. É você já tem oportunidade com um produto de excelência, né, Jojo? Exato. E aí veio para nós na pandemia, num momento assim de muita dificuldade, acho que para todo mundo, né? Sim. Foi aquela instabilidade onde ninguém sabia o que ia acontecer. E eu trabalhava numa grande empresa, né? Numa maior joalheria hoje do Brasil. Pode falar o nome ou não? Pode. Eu trabalhava na Vivara, trabalhei 9 anos, inclusive sou muito grata. Fiz muitas amizades, fiz muitas conexões, muito conhecimento, que isso que trouxe essa bagagem também. Mas eu falo que a minha maior mentora tá aqui, que é a Ju. Ela nem imagina o tanto que ela influenciou, né? Se eu sei tanto assim... Foi também muita contribuição e eu sou muito grata. Bonitinho, obrigada. E eu fico muito feliz porque a gente vai passando por fases, né? A gente tem lá a adolescência, aí a gente entra na vida adulta e a gente é meio perdido, né? A gente acha que a gente é dono de nós mesmos, que a gente é dono da razão e que a gente sabe de tudo. E na verdade a gente não sabe de nada. Você chega na casa dos 30, acho que eu já tô chegando já mais próximo dos 40, e você percebe o tanto que você tem ainda a aprender. Muito! Quanta maturidade você traz e a responsabilidade que você tem com os que estão vindo. Então acho que isso pra mim é o maior peso hoje. Eu vejo que hoje eu formo pessoas e desde lá atrás eu também já fazia isso. Então acho que o meu maior propósito é esse. Porque você sempre exercitou isso, tanto na Vivara, né, de formar pessoas, né? Eu lembro de algumas vezes que nós conversamos, de você já ter me relatado de pessoas que trabalharam com você e que têm essa gratidão até hoje com você. E eu acho que você vem fazendo isso, inclusive agora na sua empresa, né, Cá? Sim. Você vem formando pessoas. Esse é o nosso principal foco, e essa é a diferença do varejo atacado com o marketing de rede. Você não trabalha para você só crescer, você tem o seu crescimento através do crescimento das outras pessoas. Sim. Então é muito mais prazeroso, pelo menos assim na minha visão, e eu vejo que isso já é uma tendência mundial, isso ainda não é enraizado aqui no Brasil, mas lá fora eu vejo que isso é muito forte, as pessoas trazem muito isso, essa autorresponsabilidade. Sim. Cá, por que você acha que não é enraizado no Brasil? Você acha que é uma questão cultural? Ou
sei lá, talvez seja o que você acha que... Eu tenho. Por que o Brasil tem essa dificuldade? Eu tenho uma opinião que, assim, o brasileiro, ele é muito a ferro e fogo, sabe? Tudo é naquele momento, tudo é ao agora. Entendi. Muito intenso. Tem o plantar, né? Sim, só que é o intenso que acaba muito rápido. Então, para tudo dar certo, e aí eu vejo isso também no empreendedorismo, não se tem a persistência, né? De você ali manter uma consistência também ao longo do caminho, onde você espera, né, a colheita vir. Porque aqui no Brasil a gente tem uma péssima mania de querer plantar e já colher no dia seguinte. Exatamente. E não é assim que funciona, né, gente? Isso em qualquer lugar da nossa vida, seja na nossa vida pessoal, financeira, ou qualquer outra coisa, nossa saúde, tudo isso a gente precisa ter uma manutenção, né? Então, acho que isso não enraizou no Brasil ainda, porque as pessoas são muito imediatistas. É uma questão cultural, as pessoas nem sempre estão dispostas a esperar o processo, né, Juju? E pior ainda, Ju, eu ouso dizer que elas não tentam entender o que é o negócio e prejulgam aquilo que elas não conhecem. Elas já vêm meio dispostas a dizer o não. Isso, eu falo por mim, que essa foi a pessoa que falou não para o negócio, sim. A Atomy, para mim, era uma grande barreira, porque eu falei, isso aí é pirâmide. Marketing de rede, para mim, já era. E aí depois você foi entender e viu que não era isso. Depois eu fui estudar, fui entender melhor, porque eu falei assim, não é possível que só eu, né, tenha essa visão dessa forma, mas por quê? Né? Então eu fui buscar sempre, e esse é o trabalho que eu sempre tenho, de buscar essa informação do porquê. De buscar informação e do porquê. Total. Ok, me fala uma coisa, qual que você acha que foi o seu maior desafio, isso falando do tempo de empreendedora, da Atomy pra cá. Tá. Qual que foi o maior desafio, como que você superou esse desafio? Você lembra de alguma coisa, ou enfim, olha, no geral? Eu acredito que o maior desafio que nós temos no empreendedorismo é lidar com pessoas. Nossa, total. E a gestão do tempo. E a gestão do tempo, porque você se auto-sabota o tempo inteiro. A tal da procrastinação. Meu Deus virou uma mania da gente falar, né? Procrastina, porque eu sou procrastinador. E isso virou uma desculpa preguiçosa. Virou uma desculpa. E aí a gente acaba se sabotando nisso e não busca aquilo que a gente já sabe que a gente sabe fazer. Sim. Não é uma coisa absurda e nem nada de novo. Então, o meu maior desafio hoje é lidar com pessoas. Não que eu tenha essa dificuldade, mas eu falo que eu aprendi nesse meio do caminho e ando aprendendo todos os dias, porque cada pessoa tem uma cultura, tem uma religião, tem uma crença, tem uma forma de pensar. Tem uma forma de pensar. Tem uma forma de falar e de ouvir, né? E o que você acha que você consegue fazer? Você tá falando que o maior desafio é você lidar com pessoas. Sim. O que você consegue fazer que você fala, poxa, aí eu tô dando certo? Que é o maior desafio, mas você consegue contornar ele, né? Como que você consegue? O que você acha? Hoje, o que você diria para quem tá também tendo esse problema? Eu diria para trabalhar o lado emocional. Esse é o maior, eu falo que é a chave para todo sucesso. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Como que você vai trabalhar o emocional de um colaborador sem deixar a sua empresa de lado, entende? Não é trabalhar o da pessoa, na verdade é o seu. Seu? Ótimo. É o seu. Porque eu falo que nós somos o espelho daquilo que a gente não trata. Os problemas, eles vêm quando a gente não entende o nosso problema. Olha que forte. Ou seja, quando a gente não entende a pessoa, é porque na verdade a gente não está olhando para o nosso problema. E o problema vem porque Deus é perfeito. Sim. Então ele coloca o problema para que você saiba lidar com ele, não para te testar. Não é um teste, é para você saber lidar com aquilo, aprender e fazer melhor. Então isso para mim foi o meu maior desafio e hoje é onde eu busco trabalhar melhor nesse autoconhecimento. Faço muitas mentorias, inclusive eu faço com um grande mentor que é o Elton Euler. Eu sei quem é, eu faço mentoria. Ele fala muito voltado também para o financeiro. Tudo, teoria da permissão.
Aham. Tudo é o que a gente permite. Ele faz alguns desbloqueios, assim, Isso, um de óculos, né? Sei. isso. E eu acho assim o máximo. Eu já tive grandes outros mentores também, o William Lin, que eu fiz o Lean, né, que é o Liderança Inspiradora. Então eu falo que todos esses projetos de autodesenvolvimento, na verdade é para você aprender a lidar com as pessoas, porque você sabendo lidar com você, com o seu emocional, o que acontece com o outro não te afeta. Tá. E aí você consegue fazer de uma forma mais racional, sem levar para o lado emocional e fazer melhor. Porque você tem que entender que você tem o seu propósito, os seus sonhos, mas que você tá ali também por um propósito de outra pessoa. Ou seja, o autoconhecimento te faz ter uma bagagem sensacional até para você lidar com as pessoas. Isso. E tá, só pra gente não se perder, a gente vai voltar um pouquinho aqui. Em que momento que você percebeu, você já adiantou um pouquinho ali, que foi o seu marido que começou, né? Mas em que momento você falou, não, é isso que eu quero. Eu quero realmente empreender. Foi naquele momento que eu enxerguei, na verdade foi uma história assim bem impactante, que foi na morte do meu sogro. Sério? O que aconteceu? Meu sogro morava na mesma casa onde nós moramos, né? Que é, na verdade, a casa dele. E ele tinha uma vida super saudável, ele fazia tudo, ele já tinha 83 anos. E eu trabalhando, tal, né? Como sempre, correndo. Uhum. E quando aconteceu dele ficar doente, eu lembro que ele ficou internado 20 dias. 20 dias? 20 dias. Tá. O que ele teve? Desculpa. Ele já teve um problema de leucemia há 50 anos atrás. 50 anos atrás? Ele foi desacreditado, inclusive, pelos médicos, e foi colocado que ele teria um prazo de 3 meses. Meu de Deus. vida. Que era para ele continuar em casa e aproveitar a vida. Tá. Até que ele, né, viesse a falecer. E isso durou 50 anos. Tá vendo, gente? Inclusive, ele teve meu esposo. Ótima palavra de Deus, tá? Eu acho que o propósito era ter meu esposo, inclusive, né? Que, pra você, Deus, né? Graças a Deus. E ele, nesse tempo, o que marcou muito pra mim? Eu já tinha vontade de empreender, mas a gente não tinha coragem, né? Eu tinha muito medo, muito receio, porque eu sempre ganhei muito bem. Eu sempre tive um bom desempenho financeiro, né? Nas vendas, tal, na empresa. E então aquilo me segurava de certa forma. Só que quando meu sogro faleceu, o que aconteceu? Eu não consegui visitá-lo nesses 20 dias. Porque eu tava correndo na loja, e abre e fecha a loja, e a correria, e não sei o quê. Aí era horário também que não batia, porque o horário que daria para eu visitá-lo não era o horário de visita. Quando eu finalmente falei, não, já tem quase... Quando ele, na verdade, entrou para UTI, que aí ele já estava batendo as botas mesmo, eu falei, não, eu vou visitá-lo amanhã, independente de eu ter que ir para a loja. E aí, na hora que eu cheguei, quem recebeu a notícia foi você? Foi eu. Ou seja, eu nem vi ele vivo quando ele estava doente. Nossa. Então aquilo pra mim mexeu demais. Porque e você tinha um bom relacionamento com ele? Total, todo dia de manhã ele ia tomar café comigo. Ele chegava lá, batia na portinha, tomava café, eu até às vezes me atrasava de propósito pra poder ficar mais tempo com ele. Era Tio Sabro, mas a gente também chamava de Mário Kamiya, que ele batizou o filho com o nome artístico dele, né? Porque geralmente japonês tem 2 nomes, né? Verdade. Meu esposo não. Só japonês tem 2 nomes, é só quando eles estão aqui no Brasil, ou não? Na verdade... Em qualquer lugar. Acho que foi muita coisa aqui no Brasil mesmo. No Brasil, pra facilitar mais a comunicação, entendimento. E pra também não perder a cultura, né? Japonesa. Eu acredito que foi por isso. Mas o que me bateu mesmo em empreender foi nisso. Que eu falei, poxa... Eu vou esperar mais o que acontecer de ruim na minha vida. Tá, mas qual que era o seu medo, assim? Acho que o medo da maioria, né? De não dar certo, de não ter dinheiro, de ficar sem trabalho, de ficar sem... Sei lá, eu não sei... Nem eu sabia qual era verdadeiramente o meu medo. Só tinha medo. Só tinha um medo. Tipo assim, vou perder tantos anos de empresa que eu tenho, que de verdade... Eu acho que essa maior balela que nos contam quando a gente tá no CLT, que eu falo que... Eu sou muito grata ao CLT, mas ele tem prazo de validade. Você precisa estar ali para aprender. Aprendeu, não está absorvendo mais nada, saia imediatamente, porque
você precisa ter novos desafios, você não pode Você ser precisa a aprender âncora. todos os dias, né? Exato. Acho que essa é a chave, né? Você não pode ser a âncora, porque o que acontece? Quando um funcionário é muito bom numa empresa, ele vira âncora. Uhum. Então, tudo que acontece, ele começa a ficar sobrecarregado. Mas não é porque ele ficou perfeito e é o melhor. Não, porque ele precisa crescer mais. Exatamente. Então, ele precisa se desafiar. Você precisa ter desafios novos, né? Todos os dias, exatamente. E isso me impulsionou. E aí, quando o Mário falou, amor, a gente precisa de algo online. Uhum. E aí foi onde eu comecei a estudar o negócio da Atom. Eu já estava estudando quando meu sogro faleceu, já estava, né? Você já estava flertando com a Atom? Já estava empenhada, já estava Uhum. decidida que eu ia fazer, eu só não sabia quando eu ia sair. Uhum. Porque a Atom também não estava no Brasil, olha que louco. Não estava? Não tinha produto, não tinha plataforma, não tinha logística, não tinha... E hoje está? Nada. Hoje está. Tem 3 anos e meio, inclusive, faz 4 anos que eu já estou com a Atom. 4 anos não, acho que eu tenho um pouquinho mais, 4 anos e meio. Um pouquinho mais, né? Eu lembro. E aí foi isso. Entendi. Agora vamos começar com as aulas, né, da Karin. E eu acho que eu sugiro vocês a papel e caneta na mão, tá bom? Cá, hoje o que você acha? Por exemplo, vamos supor que tem alguém assistindo aqui. Quais são os pilares do empreendedor para construir um negócio sólido? O que você acha assim que é fundamental a pessoa ter ou fazer, na sua opinião? Olha, para mim tem coisas que são inegociáveis. Primeiro que é a integridade, né? Você ser justo, você ter foco no cliente, você não pensar só no seu lado, né? Porque a gente tem o outro lado. Principalmente inovação, que hoje a gente, com o crescimento da tecnologia, tá totalmente absurdo, né? O tempo todo, né? O tempo todo, com IA agora, gente, eu falo... Você acha que dá para fazer inovação sem verba? Por exemplo, a pessoa que está aqui, como que ela faz uma inovação sem verba? Todo mundo hoje tem um smartphone, né? Um celular. Sim. Esse é a maior ferramenta. Você pode usar ele para ficar o dia inteiro olhando o Reels e não absorver nada, ou você pode selecionar o conteúdo que você está vendo e aprender, que inclusive foi assim que eu aprendi muito sobre peles. Inclusive eu me nomeio como especialista de peles e produtos da Atom no Brasil. Por quê? Porque eu tive todo esse estudo, todo esse conhecimento, e eu falo onde a chave também, a disciplina. A disciplina de você aprender, de você fazer o que tem que ser feito e trazer isso para o seu cliente, eu falo que é a forma mais Você importante. acha que a disciplina também é um dos pilares? Total. E como que você consegue atingir essa disciplina sabendo que hoje a gente tem vários estímulos externos, como por exemplo, a internet, outras coisas. Por exemplo, você tem seu marido, seus enteados, seus gatos. Como que você mantém essa disciplina? Com autorresponsabilidade. Lógico, eu sou falha também, tem coisas que a gente às vezes negligencia, é natural, a gente procrastina também. Mas é você ter a percepção, fazer suas agendas. Mas foi corrido, porque a gente sempre dá desculpa, né? Foi corrido, não deu tempo, mas peraí, será que não deu tempo mesmo? Ou eu não parei para me organizar e falar assim, não, esse momento é meu, eu preciso fazer isso, independente se tem alguém me chamando, se tem a minha filha me chamando, o meu marido, o meu tio, minha família, quem for, porque eu falo que os maiores sabotadores estão dentro da nossa casa. Por incrível que pareça. Porque você não consegue falar, às vezes, não para quem você ama. Mas isso é a maior lição. Quem empreende tem que entender que o seu empreendimento também é um filho. Sim, e é uma lição para eles, né? Porque, por exemplo, seus enteados vão crescer, vão seguir. Acho que o mais velho já está seguindo ali o caminho do pai. Então, funciona também como exemplo para eles, né? Eu acho que isso é importante. E você sente que você consegue passar para os seus enteados isso? Olha, é muito engraçado, porque vai fazer 8 anos que eu tô com meu esposo, né? A gente começou um pouco antes da pandemia, ele estava 1 ano separado, eu também estava separada na época, e os meninos eram pequenininhos, o mais novo tinha 5 anos e o mais velho tinha 10. Então, praticamente, criei. Eles ficam mais tempo em casa, né, do que, às vezes, com a mãe, e é uma coisa que eu falo muito, eu falo, nossa, é engraçado, porque, assim, por mais que não são meus filhos, acabam sendo. Acaba sendo. É a criação, é a forma, é o hábito. Eu vejo, às vezes, eu falo, cara,
exatamente igual a mim. Você chama a atenção deles? Não, as teimosias são as mesmas, porque o outro, além de tudo, é ariano. O mais Ariano, novo. Terrível. Aliás, eu tenho lugar de fala porque eu também sou. é. Então, ele assim, é terrível. Ele consegue ser a teimosia que eu tenho. Sabe assim? Sim. O mais velho já é totalmente o pai. Ele é mais zen. Muito mais zen, muito mais tranquilo, bonzinho, tal. Mas tem as suas questões, porque também é um adolescente, né? Hoje ele já é um adulto, já tá com 18, mas ainda tem os resquícios da adolescência, né? Mas assim, eles são exatamente o espelho, por isso que eu falo, quando a gente trabalha o autodesenvolvimento, você também melhora as suas relações, não só, né, para vendas, nada disso, mas é no geral, porque você, quando você se sente desafiado, na verdade é porque você não lidou com aquele desafio. Exatamente. As birras, exatamente. Sabe? As coisas, aquela coisinha, sabe, boba, né? Eu vejo que você sempre volta muito, eu acho que você tá falando é muito importante, porque você sempre volta ali pro autoconhecimento, né? Isso faz total diferença. E aqui você falou, então, que um dos maiores pilares para o empreendedorismo seria disciplina, inovação, autoconhecimento, resiliência e cultura. Cultura. Toda empresa. Você consegue manter uma cultura na sua empresa? Porque assim, a sua empresa, ela já vem formada. Me corrija se eu estiver errado. Mas ela já é uma empresa estruturada lá da Coreia. Então, como que você consegue manter uma cultura da sua empresa? Eu tento espelhar isso também para minha, né? A cultura da própria Atomy. Da própria Atomy, porque os 4 pilares deles é prezar o espírito, criar a visão, manter a fé e servir humildemente. Que eu falo que são os 4 pilares voltados principalmente para o cliente. E é para você, na verdade. Porque eles é uma empresa cristã. E eu não sou... Uma empresa cristã na Coreia? Cristã. Que interessante, muito, né? Muito. E assim, ele tem pilares muito fortes nessa cristã questão. Cristã católica ou cristã evangélica? Evangélica. Tá. É muito voltada para isso. Por quê? Porque ele acredita que você servir ao outro é você servir a si mesmo. Por isso a qualidade nos produtos, por isso essa questão de nem todo mundo tem razão, todo mundo está no mesmo lugar, não é quem está certo ou quem está errado, é resolver o problema. É resolver, né? E principalmente o sucesso do cliente, porque o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Se ele está bem, se ele está feliz, satisfeito com o produto, ele sempre vai usar e ele vai disseminar isso. Então essa é a cultura que a empresa tem e que eu trago para minha empresa. Que você também. Conseguiu aplicar essa cultura dentro da sua empresa. Exatamente. O que você acha assim que é o maior desafio? Aliás, o maior desafio não. O que você acha que diferencia um empreendedor que dá certo para um que não dá? Ou para um que de repente fica estagnado? Isso é desafiadora essa pergunta. Desafiadora, mas, né? Eu acredito que a superação e inovação. Você mudar o seu mindset, você ter outras visões, porque eu falo que a visão é uma parte muito importante do negócio. Se você tem uma visão muito limitada, você só vai ficar ali. O medo, né, que nem a Jojo me perguntou, por que você tinha medo? Hoje eu já não tenho mais isso. Por exemplo, que nem, se não der certo a Atomy, eu falo, gente, a Atomy vai dar certo, sabe por quê? Porque eu vou dar certo. E se eu trago isso pra mim, tá tudo bem. Então, não é só a Atomy. Se não der certo a Atomy, tem a Karin. O produto principal sou eu. Então, isso eu trouxe como premissa para minha vida e principalmente para o meu negócio. E essa fé que você tem, ela não é uma fé só baseada nos achismos, né? É uma fé baseada no que você estuda, porque pelo que você falou, você está em constante movimento, né? Sim. Eu acho que movimento gera movimento, então você está ali sempre fazendo as suas mentorias, aliás, né? Tá sempre estudando e, enfim, se movimentando. E uma coisa legal, Ju, que eu via muito, né, em podcast, em coaches falando, que era a questão da ambiência. Então, quando você está num ambiente onde as pessoas são limitadas, onde as pessoas não crescem... Você vai se limitando, né? Você vai ficar nessa bolha. Então, o que eu trouxe para mim? Eu, quando trabalhava, né, na Vivara, eu tinha um limite. Eu nunca tinha ido... Aliás, para falar que nunca, eu fui uma vez, que foi logo que eu conheci meu esposo, fui para o Japão, porque meus pais moram lá. Então, eu fui para o Japão, fui conhecer, fui passear e tudo mais, mas foi a única vez. E olha, com 12 anos, 11 anos de varejo, apenas uma vez para fora.
E eu achava aquilo, assim, o maior dos mundos. E, na verdade, eu tinha capacidade para muito mais. Com 4 anos que eu estou empreendendo só com a Atomy, eu já fui para 4 países. E já Quais países? eu fui para os Estados Unidos, fui para a Argentina, fui para a Coreia, fui para Coreia, vou de novo agora, fui para os Estados Unidos 2 vezes. É Coreia do Sul, né? Coreia do Sul. Uhum. Então, assim, então foi 3 países, né? Argentina, Coreia e Japão. Isso. E Estados Unidos, então 4. Foi 4, foram 4. Então, assim, olha só, em pouco tempo eu já viajei 5 vezes para lugares que eu não imaginava. Por quê? Porque eu não sonhava. Então, esse princípio também de autoconhecimento e permissão. Eu não me permitia sonhar. Tá, e agora você se permite sonhar. Total. Uhum. O tempo Mas inteiro. esse de você não se permitir sonhar, vem de alguma coisa em específico? Não, você Com só certeza. vivia assim, por exemplo, eu vou trabalhar e não vou Eu sonhar. ficava sempre naquela coisa, preciso juntar dinheiro para ir para tal lugar. Quando eu tiver tal valor, eu vou, né, comprar a passagem. E não é bem assim, a gente sabe que é aquilo que a gente sempre fala, né, dá o passo que Deus dá o chão. Então, se você tem o sonho, eu falo que não é sonhar e ficar iludido também, não é isso. Exatamente. É você sonhar, colocar o projeto no papel, fazer uma linha do tempo onde você vai determinar cada passo e aquilo vai acontecer, porque você vai trabalhar para que aquilo construa e seja concluído. Exatamente. Que na maioria das vezes não acontecia. Eu ficava sempre, não tenho tempo, aí acontecia um acidente, batia o carro, ou tinha uma doença, mas era isso. Tá, agora vamos falar assim de algo que assusta muito as empreendedoras, né? Mas eu diria, aliás, eu vou te perguntar, você acha que vendas faz parte de qualquer empresa, de qualquer empreendimento? O que você acha? De tudo na vida. De tudo, né? Tudo é vendido. Tudo é vendas. Quem não gosta de venda, eu sinto te informar. Você não vai ser uma pessoa sucedida. Não vai ser uma pessoa bem sucedida. Porque assim, aí você fala, mas o médico ele tem que se vender. Ele tem que se vender. Ele tem que vender o serviço dele, ele tem que vender o trabalho dele. Dá um exemplo. Nutricionista, falou? Advogado. Um advogado, se ele não vender bem o serviço dele, corretor, o dele. Então, tudo é baseado em venda, seja um serviço pequeno, um serviço grande, qualquer coisa. Produto online, produto digital, produto físico, qualquer coisa. Hoje você precisa vender. Hoje você precisa. E assim, qual a importância da venda no negócio? Total? Sempre 1.000.000%. 1.000.000%. Né? Exatamente. É total, porque assim, não existe empresa sem venda. Tá, e assim, eu já tive algumas amigas assim que começaram os negócios e tudo mais, e elas acabaram parando ali no meio do caminho porque não gostavam de vendas. O que você diria para essa pessoa que não gosta de vendas, mas ela gosta do negócio dela? Porque assim, a venda, o que acontece? A gente recebe muitos nãos, né? Uhum. Então, pelo fato da gente receber muitos nãos, a gente acaba ficando assustado, já fica com o pé atrás e fica com medo de ir até o sim, né? Que na verdade é sobre isso, né? Você ir buscar o sim. O que você diria para essas pessoas que de repente já se assustam com a quantidade de nãos que ela recebe ali no caminho? Lembra que eu falei do emocional? Emocional, né? O que você não aceita, porque às vezes é algo que tá lá no seu subconsciente, quando a mãe falava, a gente não pode comprar isso porque é caro. Então você já tem uma percepção, esse vendedor é chato, só quer ficar empurrando o produto. Exato. Então, assim, às vezes é uma percepção errada que você tem sobre vendas e acaba te travando na sua própria vida. Uhum. Então, o que eu posso falar para uma empreendedora que tem medo de vender é que, desculpa te falar, você não é empreendedora. Olha, tomou, hein, bonita? Se você tem medo de vendas, você não é empreendedor. Porque o empreendedor, ele é feito para vender, fazer o empreendimento crescer. E você só consegue fazer isso com o ativo de vendas, não tem como. Então, assim, uma coisa que eu sempre busco e sempre falo pro pessoal que, né, sempre tá comigo, meus parceiros de trabalho, aprenda a vender. Esse é o primeiro pilar, aprender a vender e aprender a se vender.
Não é só vender o A produto. vender a sua A imagem. sua imagem. Ontem a gente teve um treinamento, inclusive, e é legal que a Atom ela te dá todo esse suporte totalmente gratuito. A gente tem lives todos os dias e toda quarta-feira a gente treina liderança. E ontem ela estava falando do STEPS, que é as nomenclaturas em inglês, que depois eu posso passar material para vocês. Que ele traz justamente isso, a autoimagem, você é o seu negócio, a sua imagem traz o seu valor pessoal. E como que a gente pode se vender hoje? Nossa, como que você diria para quem está começando? Porque a gente está fazendo esse podcast aqui também para quem está começando, para quem quer recomeçar. Como que a pessoa pode se vender hoje? O nosso primeiro produto tá aqui, ó. Hoje eu trabalho com skincare. Faz sentido eu vir com uma maquiagem super carregada, com a pele toda craquelada, ou ressecada, ou ruim, ou o cabelo totalmente desgrenhado. Até derrubei aqui. Totalmente desgrenhado, sem lavar, ou até mesmo com a pele toda ressecada. Não faz sentido. Unha mal feita. Eu sei que o que eu vou falar é meio polêmico, mas, cara, você não vai confiar numa nutricionista que tá acima do peso, né? Eu sei que existem algumas matérias, que você tem que confiar e não sei o que, mas, gente, muito difícil isso. A gente precisa ser honesto. É porque você é o produto do produto, né? Exatamente. É o produto do produto. E a pessoa ela vai se espelhar em você, principalmente hoje, porque a gente tá muito voltado para o online. Total. E assim, a vida da internet também engana muito, tá, gente? Não é só que nem a Ju, eu sempre vejo os stories, não é só os 30 segundos que definem a nossa vida. Exato. E não é mesmo. Mas é você trazer o seu melhor ali para agregar na vida das pessoas. Não é que você não tenha defeitos, nem nada disso. Você sempre vai querer mostrar o seu melhor. Mas entenda que as pessoas também têm defeitos. E é isso que vai nos engrandecer e vai nos diferenciar, né? Então, eu acho que o aprendizado principal na rede social é essa. É você aprender a filtrar e trazer o seu melhor, né? Mas sempre passando a sua autoimagem. Mesmo sem estar no online. Mesmo sem estar no online. E, cara, a gente começou ali a nossa trajetória praticamente juntas, né? Eu comecei um pouquinho antes, até mesmo porque eu sou mais velha, tenho 41 anos. Mas a gente passou muitos anos da nossa vida com a venda física, né? Total. Então, a maior história da nossa vida de vendas foram vendas físicas e presenciais, né? Você acha que tem... Qual que você acha que é a maior diferença entre vender online e no físico? E como você faz para se destacar hoje no online? Eu acho que não existe diferença. Não existe diferença? Não existe. Uau! Eu acho que esse entender o cliente, essa forma de relação um a um, você entender quem é o seu cliente, que é o primeiro passo. Então, essa fidelização é a parte principal, tanto no online quanto no digital. Eu percebo que o meu diferencial nas empresas era justamente esse. Eu sempre ficava muito próximo dos meus clientes, eles me viam como vendedora. Não é que eu fazia a fidelização para virar uma amiga, não era isso. Era também, consequentemente, acontecia. Mas era principalmente essa individualização. Então, com cada cliente eu tinha uma forma de abordagem. Eu nunca tratei o cliente como uma pessoa acima de mim, sempre igual, não porque eu não queria que ele fosse acima de mim. Você sempre se colocou numa posição de igual para igual. Exato, porque o cliente quer isso. Ele quer que a pessoa entenda ele. Como que você vai entender ele se você está abaixo ou acima? Eu sinto que o cliente ele se irrita um pouco se você se coloca naquela posição abaixo. Isso. O cliente ele quer falar com uma pessoa que entenda ele, e para que você passe a confiança do seu produto, você precisa falar de igual para igual. Exatamente. Se você mostra insegurança, porque de repente o cliente tem uma conta bancária X ou Y, ele vai se sentir inseguro de comprar com você. E olha que engraçado, eu sempre trabalhei com high ticket. Sim, né? exatamente. Né? E assim, os clientes... Qual que era o... Pode falar? Posso. O ticket médio de lá? Aí que variava muito, né? A gente tinha desde venda de 50, 100 reais... até a venda de 10, 15, 20, 30 mil reais. High ticket mesmo. Então, assim, a média, vamos falar, era em torno de 3, 5 mil. Um ticket médio relativamente bom, Bom, né? Exatamente. Não é o mais top de todos, eu sei que tem muito mais, né, high tickets, mas para a realidade hoje do Brasil... Do Brasil, né? Era uma média muito alta. E eu falo também que uma dos principais é a autoridade.
Quando você é autoridade no que você está fazendo, o cliente ele te vê com outros olhos. Porque ele vai vir, ele vai falar, eu quero vou dar um exemplo aqui, né? Eu quero um copo com bolinha branca, com a base emborrachada, e você fala, tá, mas pra que você quer isso? Né? Que nem às vezes no meu negócio, vou dar um exemplo, eu quero vitamina C para passar no rosto. Você falou, tá, mas pra que você quer vitamina C? Porque eu vi a blogueira X, tal. Eu falo, não, vem cá. Deixa eu te ensinar e te explicar o porquê de cada produto, de cada função, de cada, né, pele. Então, não é bem assim, não precisa ser a vitamina C, a gente tem outros ingredientes, né? Então, é você mostrar o seu conhecimento na venda. Porque a venda é isso, é você mostrar a sua habilidade, você mostrar o seu produto de uma forma que ele não vai saber. Mas o cliente sabe que tem isso aqui. Não, às vezes ele não sabe. Você acha, então, que o nosso papel também de vender é educar o cliente? Total. Ensiná-lo 100%. como usar, como fazer? Muitas das vezes eu via, em muitos casos, né, que não tinha aquela recorrência de compra, e eu falava assim, tá errado. Alguma coisa tá errado. Por que não tá acontecendo? E aí eu ia, né, falar com o cliente, alguma coisa, aí simplesmente o cliente ou não tinha nem aberto o produto, Tá. ou ele usava de forma errada. Entendi. Não gostei porque deu isso, não gostei. Mas como que você usou? O que você usou associado? Então tem tudo isso. Então às vezes ele usou o produto de forma incorreta. E aí, óbvio, ele não vai ter o conhecimento que você tem. Por isso que você tem que ser autoridade. Então você vai falar para ele, olha, cliente, é assim que usa, faz dessa forma, eu vou acompanhar. Tem isso também, né? Então, tem isso, você acompanhar para saber se o cliente está usando o produto de forma adequada. Exatamente. Fulano, tudo bem? Estar presente, quem não é visto não é lembrado. Então, tá sempre ali mandando uma mensagem, mandando um oi. Por mais que a pessoa não responda, gente, a gente vê. A né? pessoa vê, então fica aquela lembrança. E então, de repente, fica no subconsciente. Fica no subconsciente. Então, a pessoa vai pensar, porque uma hora ela vai querer comprar um creme, algum skincare, uma roupa, um acessório. Ela pode não ter te respondido, mas se você mandou uma mensagem, ela fala, nossa, aquela moça me manda mensagem sempre. Né? Eu vejo clientes que eu conversei tipo há um ano atrás. Falo, cara, como que essa pessoa não esqueceu de mim? Sim. Poderia ter milhões de contatos, né? Qualquer farmácia hoje você tem skincare de qualidade, mas o produto principal que é você. A pessoa, que é a Karin. Então, nosso diferencial é a gente, você diria. Total. E eu acho que volta ali no que você está falando, batendo muito, né? Que é a questão do autoconhecimento. Sim. E assim, tá? Então, assim, só antes de eu te fazer a pergunta principal, hoje o seu maior faturamento, ele é, então, online. Total online. Tá. E, por exemplo, a pessoa que está chegando agora, o que você falaria para ela? De que forma você ensinaria ela a vender? Eu sei que você falou um pouquinho ali da educação. Você quer dar uma aprofundada um pouquinho mais nisso? Eu falo que os pilares da venda é os 7 passos da venda, que eu acho que todo mundo... E se você quiser falar 7 passos, vai ser ótimo. Eu acho que a abordagem, né, que é você abordar e conhecer o seu cliente. Então, esse primeiro passo é o mais importante. Não é você já chegar querendo mostrar seu produto, é você conhecê-lo primeiro. Então, a abordagem é o ponto principal. O segundo é a sondagem, que é você pesquisar, né? Por que o cliente está ali? Para que ele... para que não? Como ele chegou até você? Quem que indicou? Se não foi indicação? Qual foi a... E tudo isso é de forma dinâmica também, total, né? Total. Não é que nem no médico. Não é um questionário, anamnese. Não é isso. Não é nada disso. É super dinâmico. Oi, tudo bem? Se apresente, né? Então, tem a questão da apresentação que a gente falou. E o cliente, ele se identifica muito. Né? Então, que legal, de repente ele fala de uma dor, fala, nossa, eu também já passei por isso, né? Então você vai conversando de forma informal com o cliente, né? Para você conhecê-lo e poder oferecer o que você, né, dentro da sua realidade ali, consegue estar oferecendo, né, dos produtos que você trabalha. Eu falo que o produto, ele é transformador a partir do momento que você entende a necessidade do seu cliente, né? A real necessidade.
Exatamente. Então, você falou um pouquinho ali dos 7 passos da venda, né? Uhum. E a gente pode até deixar, né, Jojo, os 7 passos ali na tela, porque aí o pessoal consegue se aprofundar, inclusive pesquisar, né, que tem Google, vocês podem colocar no Google, que vai ser muito, muito interessante. Então, como você falou, um dos maiores pilares hoje é a venda. Eu também sinto que as pessoas, elas têm um pouquinho de dificuldade de manter a motivação e a consistência. Por exemplo, você falou ali da questão da pandemia, né? A pandemia foi um período muito difícil, né? Nós passamos por isso, né? Você que está assistindo, provavelmente você passou por isso. E como que você faz, assim, para você manter essa motivação e a consistência, sendo que você... vamos supor que você veio numa batida de 30 dias, 6 meses, 1 ano, que nada tá dando certo. Como que você mantém aquilo? Vai entre a questão do reavaliar, né? Porque também a gente não pode ser iludido. Eu falo que essa visão... Recalcular a rota é muito importante. Eu acho que o empreendedor sábio, ele também tem que saber a hora de parar. Né? Não é você também ir a qualquer custo, fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, tem que dar certo, sendo que às vezes você está fazendo da forma errada, né? Então é você parar, olhar, que é aquilo que a gente fala da visão macro, né? Então você olhar de fora o teu negócio e perceber. Por isso que eu falo que fazer mentoria, estudar, ter todo esse conhecimento é importante para o teu negócio, porque você vai conseguir entender qual que está sendo a sua dificuldade, né? Então, o seu desafio ali está sendo aquilo, então, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Talvez pode ser o produto, né? Talvez pode ser a sua gestão, pode ser as pessoas que você está trabalhando que não estão no mesmo propósito, na mesma cultura. Então, o que eu falo sempre dessa parte emocional é você saber lidar com gerenciar essas emoções, porque eu falo que o sonho, ele é lindo. Só que às vezes ele não é palpável. Então é você entender esse peso e colocar na balança. Falar, peraí, qual que vale a pena e qual que não vale? E dar um prazo. Se não der certo dentro desse prazo, então vamos fazer de forma diferente. Então eu acredito que isso é uma forma e também... ter pé no chão, de fato, né? Isso é muito importante. Em alguns momentos a gente vai apostar, normal, com certeza. Eu falo que a pandemia... Para muitas pessoas foi uma época difícil, mas para mim ela foi maravilhosa. Porque foi um momento de virada. Desafiador, exatamente, porque ali ela me colocou em xeque tudo aquilo que eu não queria resolver. Então, quando chegou o momento de falar assim, parou tudo, falei, opa, peraí, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo que eu preciso? E aí eu tava totalmente fora do meu propósito. Então eu falei, isso aqui não me cabe mais. E aí foi onde, né, aconteceram as questões e eu pude ter a oportunidade de paralisar naquele momento e conseguir decidir. Muito bom. E me fala uma coisa, na venda, o que você acha? Se você puder elencar para mim, quais são os principais erros, ou pelo menos um erro, o que o vendedor, o que o empreendedor não pode cometer de erro? Eu sei que tem várias coisas, né? Total. Ou que ele mais comete também, ou né? Que é mais comum que você vê por aí, né? Seja quando você vai num restaurante, ou quando você vai numa loja. O que você não gosta num atendimento ou um erro mesmo, como eu te perguntei? Falta de pesquisar o cliente. Tá. Pesquisar no sentido de entender a real necessidade. Ah, mas Karim, como que eu vou fazer isso? Eu sou um garçom. Como que eu vou entender ali na necessidade do cliente? Falo, gente, bom dia, boa tarde, né? Apresentação e que legal, o que vocês gostariam, o que vocês estão com vontade, ou a gente tem esse, você vai apresentar e você vai entender qual que é, de repente ele é vegetariano, ele gosta, né, ou mais de carnes, ou não gosta de tanto, então você vai pesquisar o cliente, porque às vezes o vendedor está com tanta vontade de vender que ele esquece que o cliente não quer aquele produto. Então vai falando no automático, né? Aí oferece o produto errado, né? Exato, e aí não é a percepção, aí às vezes o cliente fica até sem graça, porque às vezes ele não pode adquirir naquele momento, né? Então, peraí, o que você gostaria? Tá, ó, esse aqui é o completo, mas vou te apresentar essa outra solução que você também pode ter como opção. Nunca falar mais barato. Essa opção é mais econômica, essa opção fica mais... Diminui o valor do produto, né? A percepção de valor também, né? Tá colocando o seu bolso, por isso que eu falo do lado emocional.
Porque às vezes as pessoas vendem com o seu bolso. Sim. E não é o seu bolso, é o bolso do cliente. Você não sabe o que ele está disposto a pagar. Uhum. Às vezes ele nem tem condição, mas ele está disposto a comprar. Ele tá Ele disposto a vai comprar. tirar empréstimo, ele vai comprar no cartão de crédito, ele vai... Enfim. Então é o que eu falo. Tanta gente trabalhador que consegue conquistar, vou falar a marca, o iPhone 17 custa mais de 10 mil reais e anda As pessoas, de você ônibus, vê tá aí tudo um monte bem. de gente com iPhone. É falta de 17. Então, é falta de recurso? É, exatamente. Às vezes até mas ele faz o impossível. Mas ele consegue, porque ele dá um ele jeito. vê valor, Então, assim, percepção de valor. percepção de valor, né? Percepção de Você valor. falou assim, então, que um ponto fundamental é conhecer o cliente. O que é mais Isso. importante, conhecer o cliente ou conhecer o produto? Um pouco dos dois. Na Uhum. verdade, assim, um leva o outro. Não adianta você conhecer o produto 100% e não conhecer seu cliente. Você não vai Verdade. saber para quem você está oferecendo. Uhum, E a mesma coisa, você conhecer totalmente o cliente e não saber o que seu produto oferece. uhum. Então você tem que ter a percepção dos dois. Um vendedor completo, ele tem o conhecimento dos dois. Ou seja, você tem que tirar ali a bundinha da cadeira e tem que estudar. Não Uhum. tem jeito. Não, até eu falo que não precisa você ter faculdade para você ter conhecimento. E isso é muito claro para mim, que eu vim fazer faculdade depois de, sei lá, já estava com quase 30 anos. Então, assim, Foi inclusive marketing, foi né? na pandemia, me formei em marketing, totalmente EAD, 100% online, que inclusive foi justo no dia que deu Quanto tempo foi a faculdade? 2 anos, 2 tecnólogo. Ah, tá. E assim, foi muito fácil porque eu já tinha uma bagagem, né, dentro de vendas. Que A o gente estava até marketing falando ali no off, né, aborda. sobre isso, né? Porque assim, a vendas, ela tá muito. Imagina, Sim, tá sim. total atrelado ao marketing. Então eu diria ali que foi uma pincelada já no seu conhecimento. Sim, Fez sim. bem para afiar a tua ferramenta ali, né? Sim, exatamente. Mas os dois, eles andam lado a lado, Lado a né? lado, sim. E aí teve uma diferença depois que você fez o marketing. Total. Assim, me deu mais credibilidade, porque é o que eu falo, o autoconhecimento é isso, né? Você traz mais segurança e você consegue colocar de uma forma mais clara aquilo que você já fazia. Uhum. Então, é mais isso, te dá ferramentas para que você consiga oferecer e fazer aquilo que você precisa. Eu acho que assim, você estudando, você acabou explorando também os seus limites. Que produtinho é esse? Vamos fazer a publi! O que é? Isso aqui é um bastão regenerador que ele ajuda, passa pra você ver. Pode passar inclusive em cima da porque eu tô com maquiagem. maquiagem, pode? Perfeito. Ele não tira a maquiagem e nem mancha. E nem dá oleosidade. E nem dá oleosidade. Inclusive, ele é à base de água. Ele não tem óleo na composição, então para quem tem pele oleosa. E ele ajuda na hidratação. Agora que a gente tá, às vezes, no calor ou no inverno, que a nossa pele fica mais seca, pode. Nossa, é tipo Virgínia, né? É maravilhoso. Inclusive, ó, até a água embelezadora. Esse daqui, ele Pois tem... é! Não, o cheiro é maravilhoso. Nossa, mãe, você viu o cheiro disso? Além de refrescar, amei. ele ajuda a melhorar a hidratação, porque a gente vai conversando, né? Sim, e tudo mais, exatamente. A gente vai não só E eu com a gostei água, porque você pode passar em cima da maquiagem. Sim. Ok, agora me tira uma dúvida. Como que a gente, você falou um pouquinho ali da questão da gente se manter, da questão da gente falar de igual para igual com o cliente, mas como que a gente real cria uma conexão? É uma boa pergunta, porque cada cliente tem uma forma, que nem às vezes eu vejo, né? Primeira forma de identificar, principalmente vamos falar da venda online, que eu acho que é o maior desafio. O maior desafio e é o que está em alta, É o que tá né? em alta. É o novo vender, né? O novo mercado, eu diria. O cliente entra lá, clica no botão que ele quer todas as informações. Nem sempre, tá? Um dos erros que eu vejo muito comum é assim, você mandar um monte de informação para ele. Chato, né? Gente, ninguém lê aquilo. Né? Quem acha que o cliente está lendo aquilo está se enganando. Segundo, primeiro pergunta o nome do cliente, por mais que tá óbvio, que às vezes fica, né, salvo ali. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Obrigada por entrar em contato. Meu nome é fulano de tal. Então, se apresente. Pergunte e se apresente. E aí, cria uma conexão. Que legal. Você vê através de quem? O que eu posso, né,
contribuir, qual conhecimento, qual parte, qual produto que te interessou mais. Cara, você falou do nome, um negócio tão simples, mas cria uma conexão. Total. A gente tira pela JB, né? Porque assim, as clientes hoje, manda isso aqui pra mim, não sei o quê. Então, assim, a cliente, ela já se dirige aos telefones da loja, né? Que a gente tem 2 contatos, como inclusive o terceiro, que é o da Agatha. Jojo, manda isso aqui pra mim. Então, assim, a questão de você ter o nome, de você se apresentar, que é uma questão que é muito Básica, simples, né? a gente fala, né, o óbvio precisa ser dito, gente. porque por incrível que pareça, gente, a média não faz isso. Então, assim, um simples perguntar de nome, falar o seu nome, faz muita diferença. Faz toda a diferença. E eu ouvi essa frase quando eu trabalhava na Vivara, era muito engraçado. O óbvio precisa ser dito. Ai, mas você precisa falar pro vendedor que ele precisa vender, que ele precisa bater meta? Sim! Gente, precisa, porque o ser humano, ele se sabota. Se sabota. Então, Total. assim, às vezes você sabe que você precisa vender, mas você faz de tudo para não vender. Aham. Olha que louco isso. Por quê? Que nem eu falei das emoções. Quanto mais você não trata as suas emoções, porque você não fica com permissão. Então, se você ganhar dinheiro, você não vai conseguir desfrutar desse valor. Eu lembro quantas vezes eu ganhei altos valores e não aproveitava. Por quê? Porque eu não tinha permissão, eu não me permitia viver aquilo que eu precisava. Porque eu não acreditava que eu precisava perdoar o meu pai, que eu tinha, né, minha relação de pai, tem pais separados, e eu tinha muito problema com meu pai, eu tinha muito problema familiar, então eu achava que aquilo era normal. Era só não falar com eles e tava tudo bem. Cá, eu não queria me perder desse assunto de vendas, mas é que você tá tocando muito nesse ponto de permissão. E se você se sentir à vontade, é claro, Sim. você já me contou um pouco dessa história do perdão com seu pai, se você pudesse falar, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar alguém. Total, gente, eu falo que o dinheiro, eu falo que Deus é perfeito, né? E nada está aqui por acaso. Então, assim como tem o sol, tem a lua, a terra, o mar, a água, o fogo. Então, tudo são complementares. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu tinha muito problema com meu pai, né, parte paterna, para quem não sabe, ou para quem estuda, ou para quem já conhece um pouco, sabe que essa parte masculina, né, eu falo que muitas mulheres, e eu sou muito a favor do empreendedorismo feminino, mas a gente ganhou esse protagonismo de uma forma muito ruim. Né, que é você querer ser esse lado masculino a todo vapor e que o homem não é mais nada na sociedade. Gente, tá errado. Vou falar para vocês, eu hoje tenho outro pensamento em relação a essa questão da feminilidade, do feminismo inclusive, que mulher nenhuma nasceu sem um homem. Independente, né, de outras formas que vieram, mas a gente sempre tem o lado masculino e feminino. Sim. E quando um deles está Temos em os dois desequilíbrio, polos, né? Exato. E quando isso está em desequilíbrio, o dinheiro não fica. Por quê? Não tem como você ser próspero financeiramente, ou seja, vender bem, sua empresa prosperar, porque eu falo que não é só dinheiro. Prosperidade, ela tem várias formas. Se você não está bem com você mesmo. Então, se você não está bem com seu pai ou com a sua mãe, cara, esquece, você não vai dar certo. Tem prazo de validade, ou você fica naquele platô. Você não sai dali. Por quê? Porque é algo te testando, é Deus te mostrando que você precisa entender aquilo e ir para o próximo nível, né? Próximo nível, exatamente. E quando isso aconteceu comigo, foi assim, libertador. Eu entrei numa mentoria terapêutica também. Fiz, para quem não conhece, eu fiz a constelação. Isso que eu ia falar, constelação familiar. Constelação familiar. E na constelação você descobriu que a questão era com seu pai? 100%. Eu já sabia, né? Só que a gente vai fingindo que aquilo não é um problema. Só que ali eu consegui tirar esse peso. Porque o que acontece? Às vezes é uma mágoa que é só nossa. Não é você voltar a falar com a pessoa. Não é nada disso. É você só perdoar dentro de si. Porque eu falava muito, eu perdoei. Mas na verdade eu não tinha perdoado. Lá no meu íntimo, né? E é claro, caso você queira falar, você tinha que perdoar o seu pai do quê? E como é que foi esse perdão? Você chegou pessoalmente pra ele? Sim, na verdade no começo não. Foi um processo. Eu tinha raiva porque pela separação. Então eu tomei as dores da minha mãe. Que isso eu acho que é o erro mais clássico que toda criança sofre. Eles separaram, você tinha quantos anos? 5 anos.
Tá, você E tem nada- lembrança disso? Tenho Tem? muita, porque fica marcado, Uhum. né, no nosso subconsciente. Quando existe um trauma, Interessante, né? e eu falo que o trauma, ele é tanto pro bem quanto pro mal. Ele pode te bloquear ou ele pode te desbloquear. Então, para mim, foi uma fortaleza, porque me fez ser quem eu sou, mas foi muito ruim para outras questões, porque eu aceitei relacionamentos abusivos, como você também Eu já sei. participou, né, dessa história. Uhum. Tive questões financeiras horríveis, que eu falava, gente, não é possível que eu trabalho tanto e eu não tenho nada. Eu não tinha nada na minha vida. E eu falava assim, não é possível, né? Como pode uma pessoa trabalhar tanto, ter tanta dedicação, ser correta com as coisas? E não é sobre isso, não é sobre merecimento, é sobre você se perdoar. Uhum. Então, quando eu entendi isso, tudo na minha vida, lógico, não foi do dia pra noite. Foi um processo, Foi como um você falou. processo. Teve a morte da minha avó, e aí sim a gente teve mais proximidade. E aí eu comecei a aceitar, porque é o que eu falo, quando você perdoa, você aceita a pessoa como ela é. Uhum. Não é mudar ela, não é falar, perdoou, acabou, encerrou o assunto, aquilo mudou. Não, mas aquilo não me afeta mais. Mas houve um momento que vocês conversaram. Você falou é um Sim. processo, mas houve um momento que vocês conversaram. Até hoje a gente conversa. Sim, mas teve essa conversa ali do perdão, Do digamos perdão, assim. até hoje. Aham. Porque eu falo que os pais, quando eles são pais, quando eles viraram pais, eles não sabiam lidar. É. Então, quando aconteceu a separação, foi a mesma coisa. Então, eu entendi que naquele momento eles não tinham maturidade. E tá tudo bem. Então, eu tirei essa imagem de vítima, porque a gente fica na vítima, Exato. no vitimismo. Uhum. E isso nos traz problemas para a vida inteira, na nossa relação, no nosso financeiro, na nossa vida, até ter filhos. Inclusive, eu preciso trabalhar isso. Porque até hoje eu tenho o sonho de ser mãe, ainda não sou tentante, né? Mas se Deus quiser, esse ano vem. Mas eu já trabalhei muito essa parte, porque eu já entendi que é muito disso. Quando você não tem como você gerar uma vida se você não perdoa. Uhum. Então, Deus só deixa com que você, né, prolifere se você, né, tiver ali esse entendimento, né? E quando você perdoou ele, você percebeu essa mudança? Eu sei que não foi do dia pra noite, Não, né? não. Porque foi um processo do perdão e depois foi um processo para que as coisas começassem a dar certo na sua E vida. aí começou a ter a questão de impor limites. Uhum. Porque eu não impunha limites a maioria das relações, seja familiar, Verdade. fosse na vida de trabalho, né? Então eu não sabia falar não para as pessoas. Não sabia mesmo. E aquilo me deixava muito mal, tanto financeiramente quanto psicologicamente, né? Na minha saúde física. Então afetou muitas coisas. Hoje, graças a Deus, já consegui trabalhar muito isso, mas teve muitas perdas, né, nesse caminho que eu poderia ter evitado e que, graças a Deus, hoje E que tudo teve o tempo que tinha que acontecer, né? Sim. Hoje eu vejo um pouco diferente. Por quê? Porque eu falo que se a gente tivesse mais autoconhecimento mais cedo, que isso não é implantado em nós, desde de educação... Que vem da questão cultural do Brasil exatamente. também. Tanto que quando a gente fala de constelação, a pessoa já pensa em algo místico. E não tem nada a ver Não com o tem misticismo, nada a ver. nem espiritual. Nenhum, zero. Tá. Zero. Por que eu falo zero? Porque é muito mais da sua mente do que do espiritual. Não tem nada a ver com o espiritual. Nada. Tem gente que também atrela. Para quem acredita, também pode atrelar. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você, com seus antepassados. Porque antepassado não é só falando de espiritualidade. Você veio de uma descendência. Não tem como falar que não. Por mais crença que for, que você tenha, você veio de pessoas. Claro. Então, assim, tem uma cadeia de coisas que aconteceram. E mágoas acumuladas. Então, você traz toda a mágoa que era da sua avó, da sua mãe, e que você quebra tendo a ciclo. soma com as tuas, você precisa quebrar esse ciclo. Exatamente. Eu acho que a gente está entrando numa era muito disso. De quebrar ciclos, de quebrar padrões. Por isso que muita gente está sendo próspera. Exatamente. Eu vejo que está tendo uma parcela muito grande. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu percebi aqui bastante é que você trabalha ali no completo. Então, assim, você trabalha ali na técnica, mas você sempre falou muito ali de autoconhecimento. Sim.
E aí, pelo que eu percebi, você busca ferramentas, Sim, né? Porque eu acho que o autoconhecimento é buscar ferramentas. Por curiosidade, você faz terapia? também. Faço E o que você acha da terapias. terapia? Eu acho que é transformador. É muito necessário, aliás, preciso fazer mais, fazendo pouco. Mas eu trabalho muito também o lado mais místico, né? Então eu trabalho yoga, que também trabalha as emoções. É mesmo? Total. Tenho vontade de fazer Você yoga. fala assim, é só uma Só que posição. eu acho que eu não vou conseguir me concentrar. Isso é uma Você balela. acha que é uma balela? É uma balela. Tá. Porque eu falo que assim, a gente fica arrumando desculpas Uhum. para fugir daquilo que a gente tem que fazer. Exato. Porque é muito mais sobre si do que sobre o outro. Que nem a pessoa às vezes fica, mas eu não sei fazer tal posição no yoga. Eu falo, gente, ninguém tá ali se preocupando com você. É só você com você. Por mais que tenha pessoas ao lado, você tem que controlar sua respiração, sua meditação. Então, seu corpo, alma e mente estão totalmente ligadas. Uhum. Então, isso é onde as pessoas fogem. Porque não querem se ligar a si mesmas. Entendi. E aí, às vezes, tem esse bloqueio porque não conhece. Uhum. Depois que você conhece, é transformador. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que tá totalmente fora de script, tá? Você tem 2 gatos, 2 enteados, um marido, uma empresa, faz yoga, terapia, E musculação. musculação, E as mentorias. faz as mentorias, mas que horas que você faz isso? Você não dorme? Praticamente deveria dormir melhor. Inclusive, é o próximo projeto. Como que é seu sono? É ótimo, excelente. Mas você dorme que horas? Eu assim? durmo muito tarde. Esse é um erro, assim, que eu falo que é um vício mais do meu marido, inclusive. Que horas você dorme? 1h30, Nossa. 1h da manhã. Às vezes, ontem eu fui dormir 2h30. Porque a ansiedade É a hora que eu também... tô quase acordando, viu, gente? Então, eu esse sou uma veinha. Esse é o meu próximo, porque uma das minhas metas pra esse ano foi tirar totalmente o açúcar e carboidrato. Lógico, às vezes a gente dá uma pecada. Eu tirei o açúcar, mas como? Quando sinto vontade eu como. Mas eu acordo muito cedo, então isso pra mim já é natural. Não tem nem Então, eu gostaria de ter essa mudança de hábito que eu falo, que é muito saudável, mas também por conta da minha rotina. Também não tem a ver com justifica, rotina. mas é uma questão. Que nem a maioria do tempo que eu consigo me dedicar para dar feedback com líderes, fazer reuniões e tudo mais, geralmente é ali na faixa das 8, 10 da noite. Então você vai desligar ali lá pela meia-noite, 1h da manhã, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso. Exatamente. Então a Karine falou um pouquinho aqui de autoconhecimento, né? Vocês viram que ela falou muito sobre isso. Então, se você está tendo algum problema em relação a vendas, em alguma coisa na sua empresa, eu diria para que você busque isso. Voltando aqui, Cá, um pouquinho para a parte de vendas que a gente estava falando, embora foi muito válido, que você falou da constelação familiar e falou ali do seu pai. Qual conselho você daria para quem tem dificuldade de vender, mesmo acreditando muito no seu produto? Por exemplo, eu vendo, fala um produto, sacolas. Eu acredito no meu produto, mas eu não consigo vender a bendita dessa sacola. Que conselho você daria para essa pessoa? O que ela faz? Quais ambientes ela está andando? Quais pessoas ela está abordando? Em que esfera ela está trabalhando isso? Porque às vezes você está numa bolha tão fechada que você não vai ter como crescer. Então, mas eu estou na internet. Tá, mas na internet é muito vago. Né? Você tem que ter um direcional, a não ser que você já tenha um know-how e aí você vai conquistar um patamar muito maior. Mas se você não tem isso, abre essas portas para outros lugares. Existem vários lugares onde eu também participo muito, que é grupo de empreendedoras, grupos de network. Gente, melhor lugar, salão de beleza. Salão de beleza é onde as mulheres estão, é onde as mulheres se cuidam. Então, inclusive, o meu escritório é dentro de um salão de beleza, que inclusive fica aqui no Anália. Então, assim, esteja em lugares e ambientes onde você quer que o seu produto esteja. Exatamente. Porque esse ampliar de áreas, ele só vai acontecer se você tiver ali.
Porque o olho do dono é que engorda o gado. Então, você precisa estar ali presente, não tem jeito. Exatamente o que ela falou, eu achei que foi assim, perfeito. E eu acrescentaria também, conheça demais o seu produto, devore o seu produto. Por exemplo, se for roupa, saiba o caimento, tecido, o nome daquele tipo de blazer, enfim, o nome da linha, enfim, tudo. Domine o seu produto, sabe? Tenha todas as respostas ali na ponta da língua. Complementando só rapidinho, claro, o storytelling. Storytelling. Então, assim, é extremamente por importante. que ela precisa dessa sacola? Conta antes, Ká, o que é storytelling para quem não conhece. Tá, storytelling, na verdade, nada mais é que você contar a história do seu produto, de onde ele veio. Eu até estava assistindo um podcast do Thiago Nigro com o Joel J, e foi muito legal que eles estavam falando justamente disso. Por que um relógio, um Patek Philippe, custa mais de 300, quase R$1 milhão? Por conta do storytelling, da história que ele conta. Então ele traz um marco, né, do que aquilo representa. Então não é só um relógio, não é só um acessório, é um marca, uma história que está ali no seu braço. Uma história, exatamente. Tem uma história, exatamente. Por exemplo, a Hermès tem muito isso, né? Então assim, você pode ter o dinheiro do mundo, você não vai chegar hoje na loja da Hermès e você não vai comprar. Não. Pode ser uma bolsa de 300 mil, de 1 milhão, você não vai comprar. Você tem que ter uma história com a marca. Então, como que você começa a comprar ali na Hermès? Você começa comprando um chaveiro, primeiro você se cadastra, você compra um chaveiro ali de R$100 mil, e aí a marca vai te permitindo, vai dando permissões para que você compre, né? Então, isso mesmo. É surreal. Então, o que cria na cabeça daquela pessoa? Um senso de necessidade e pertencimento, né? A um certo grupo, a uma certa comunidade, né? Então, isso eu acho que é essencial. Eu queria te perguntar, Ká, me fale, se possível, 3 hábitos de alta performance de um empreendedor. 3 hábitos. Conhecimento. Então, ler, estudar, buscar informações. Informação tá de graça hoje, tá de né, graça. Ká? Na nossa época, né, Ju? Na nossa época... Meu Deus, vocês sabem o que é biblioteca, sabe, Jojo? Não, sabe? Ó, eu lembro até hoje, vou contar uma história até engraçada com a Ju. A gente tinha vários problemas de sistema, né? E aí, lógico, não tinha Google, não tinha... Olha aí no C1? Tá. O que é CN1, só pra que... A gente trabalhava na TNG, né? E aí tinham 2 lojas da TNG no Center Norte, né? Que é um dos maiores shoppings da Zona Norte. Aí uma chamava CN2, né? E a outra CN1. Eu trabalhei muito tempo no CN1. Depois fui pro CN2. Como vendedora, aí depois eu fui pra VR, que é subgerente, né? No CN2. E aí foi quando a gente trabalhou junto. Foi eu que te entrevistei? Não. Não? Quem passou meu currículo foi o Alê. E aí... Vocês não têm ideia, gente. Nós éramos adolescentes, meninecas naquela época. Outro podcast a gente vai contar essas coisas. Mas enfim, só pra vocês entenderem, então eram 2 lojas, a CN2 e CN1, e a gente trabalhou juntas no CN1. Isso. Pode contar a história. E aí a Ju falava assim, tem que saber, liga lá, não sei aonde. Então o nosso conhecimento era através de conhecimento de outras pessoas, né? Aí a Ju, liga pra fulana que fulana sabe. Aí eu ia ligar. Liga pro Helpdesk. Pergunta como faz. Então, eu acho que essa geração, né, que é da Jojo já, tem muito essa facilidade que acaba também limitando muito. Limita. Por quê? Porque você não sai da bolha, tipo, tá tudo ali na mão, mas não tem a prática, que é o que a gente fazia, a gente praticava muito. Então a gente ia em busca da informação e praticava aquilo. Então isso que eu falo de estudar, ter conhecimento, é você ir atrás da informação, não é só ficar ali lendo. Não deu certo, vamos pra outra coisa. Eu acho legal que o pessoal fala assim, não, eu sei, eu li tudo. Eu falo, tá, mas o que você entendeu? Não entendi direito. Eu sei, mas eu não sei explicar. Eu falo, desculpa, você não sabe. Exatamente. Quem sabe, quem entendeu de verdade, sabe explicar. O que eu percebo muito dessa geração, não tô nem falando que é o caso da Jojo, né? Porque eu vejo que a Jojo ela tem um diferencial, né? Mesmo sendo muito novinha. Mas o que eu percebo dessa geração é que se isso não deu certo,
e desculpa essa geração, mas é a verdade, você não tem outro caminho. E na nossa não época tem o desvio, né? a gente desviava, a gente fazia acontecer. Nós não tínhamos internet, era muito ruim. A gente não tinha Google, né? Não tinha. Nem tinha Google. Até tinha, mas a gente não tinha acesso. assim. Como você acessar, né? Isso a gente tá falando de 18 anos atrás, 2007, eu acho. mais ou menos. Por aí. 2007, 2008. Tava não sei. Então, sabe, então tem essa diferença, sabe, de tipo assim, da nossa geração de Tinha atrás. celular? Tinha, mas era Tinha, só mas da ligação. era muito limitado. Era ligação só. Só ligação. Só ligação. E a ligação era cara, enfim. Era. Então tinha uma série de fatores. Então, enfim. Tá, conhecimento, você falou de hábitos. Resiliência. De você saber ali, né, persistir, fazer, aguentar os trancos, né, que é normal, os nãos. Uhum. Os não são construtivos e serve para você quebrar barreiras. Eu falo que quando eu recebo um não ou uma negativa, eu tento buscar o sim da pessoa Exato. de várias outras formas e não insistindo na mesma coisa. Então, ela não gostou disso aqui, eu vou contornar e vou tentar outra coisa. Então, acho que a resiliência vem um pouco disso. Com certeza. Conhecimento, resiliência. Tem mais um? Você lembre? De hábito de alta performance, Uhum. eu acho que eu já coloquei disciplina? Não. Disciplina. Uhum. Eu acho que a disciplina em vez de disciplina, eu colocaria autorresponsabilidade. Boa. Porque a alta performance, ela não combina se a pessoa não tiver uma autorresponsabilidade. Autoresponsabilidade, você acha que tem a ver, por exemplo, com prazos de entrega, tanto de trabalho, de produto, tudo? Tudo, principalmente. Por exemplo, autocuidar. eu preciso entregar esse trabalho ou entregar esse produto até X. Você acha que está incluso aqui nessa autorresponsabilidade? Um pouco. Uhum. Principalmente na questão de autocuidado. Porque a autorresponsabilidade é assim, ó, como que eu vou cuidar do meu cliente se eu não cuido nem do meu? Eu dou muito esse exemplo para os meus líderes, e aqui fica até uma mensagem para eles, que é, como você quer vender seu produto se nem você usa? Nossa. Como que você quer fazer uma pessoa se convencer que ela precisa daquilo se você mesmo nunca nem experimentou? Uhum. Nunca nem experimentou. Então, assim, não tem milagre, tem autorresponsabilidade. Então, você ter essa responsabilidade... Tem trabalho, né, exato, dá trabalho, tem investimento. Sim, não existe negócio sem investimento. E essa mentalidade, por isso que eu falo assim, essa mentalidade já veio com a gente. Voltando ali, quando a gente trabalhou juntas, tinha muito estímulo da empresa que a gente usasse os produtos, né? Claro, a gente pagava, enfim, lógico, tinha um certo desconto. Mas a gente já veio com essa mentalidade de usar o produto. Sim. Né? Imagina, eu não saio na vida. Eu não saio para lugar nenhum sem um produto da minha loja. Não existe isso. Exatamente. Não tem isso. Vamos lá. O que mais? Tem alguma pergunta, Jojo, para fazer para ela? Não, mas acho legal, tipo, que nem ela falou sobre essa autorresponsabilidade. Eu acho que a gente traz essa autorresponsabilidade também quando a gente tá ali com a nossa cliente, né? Verdade. Porque, assim, quando a gente tá, enfim, com a gente ali, a gente tem que trazer, claro, muito isso pra gente, mas quando a gente tá ali com a nossa cliente, acho que a gente tem que trazer isso numa questão mais tranquila, mais leve, sabe? Uhum. Essa autorresponsabilidade que, tipo, tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Isso, Seria... a parte mais trabalhosa fica por trás fica ali nos bastidores. Nos bastidores, né? Para cliente isso. fica aquela coisa mais Mais leve. tranquila, Sim. porque a gente não precisa trazer tudo exatamente pro Não. cliente, né? Igual a gente falou. Quando chega uma mensagem, se a gente já passa, tipo, tudo para cliente, ela vai falar, meu Deus do céu, pra que é isso? Você não tem ali a dança da venda, né? E a venda Exatamente. precisa ter essa dança, né? Com certeza. Então, acho que nessa questão a gente precisa ter esse cuidado, né? Que para cliente ali tem que Isso, ser mais... eu até brinco, complementando o que você falou. É igual você quando começa a conhecer uma pessoa. Você não vai chegar e falar tudo que você faz, tudo que você Não gosta. pode. Não. Tem Aquele jogo, tem uma né, dança, da conquista, né? Com certeza. De oi, tudo bem, ó, eu gosto disso, o que você faz, o que você gosta. Porque às vezes você vai falar que você gosta de uma coisa, um conteúdo que você tem, que a cliente não quer saber, Exato. né? Então, não fale. Busque entender qual é realmente a necessidade dela e o que ela vai querer ouvir, né? Se ela tá disposta também a ouvir, porque tem muito disso, né? Então,
É isso. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. A gente está falando, claro que a gente está falando de empreendedorismo, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas o nosso universo, ele é feminino, não tem jeito. Que mulher, assim, famosa, que sabe, que esteja nas mídias, ou que seja uma empreendedora, que você admira muito? Que eu me inspiro muito, eu acho que apesar das polêmicas, eu gosto muito do que a Virgínia faz, porque tem uma super resiliência, mal, ela tem uma resiliência, uma disciplina muito grande, você vê que ela é produto do produto dela. Mas tem coisas que eu acho que às vezes no mundo dos famosos é meio exagerado, né? Exatamente. Tudo é muito maximizado, over, né? Tudo é muito demais e a gente sabe que não é aquela realidade, né? Mas uma pessoa que eu admiro muito, poxa, tem tantas. E geralmente meu mundo é mais masculino, né? Sim. Quando a gente já tem essa resiliência um pouco mais alta. Mas de mulher, acho que a Maíra Cardi. Apesar de tudo, Maíra Cardi é sensacional, nível, né? Apesar de todo mundo falar muito mal e ter esse maximismo também dessas coisas, né, que coloca na mídia, eu acho que ela é uma pessoa muito que trabalhou muito esses pilares. Ela errou muito e ela acertou muito também. E hoje ela, né, tem uma vida próspera, mudou mentalidade, mudou muitas coisas. Então acho que ela para mim é ela é legal. E outra coisa, resultado diz tudo, né? Total. O resultado dela diz tudo. Você vê que ela tem muita disciplina, né? Tem muita disciplina. Cá, queria te fazer uma pergunta, nem tá aqui no script. Você acha que de fato existe essa rivalidade feminina? Um pouco. Eu acho que a mulher, ela tem um problema muito de ego. A mulher, ela não sobe mais ou não tem mais sucesso às vezes por ego. Por ego, né? Por querer ser mais do que a outra, por querer aparecer... Estar preocupada com o que a outra tá fazendo. Pensando no que a outra vai achar ou vai dizer. Sabe, assim, eu observo muito o comportamento. Quando você começa a ter muito conhecimento de algumas coisas, você começa a observar o padrão e comportamento das pessoas. E até eu estava observando esses dias, é até engraçado que eu falei, nossa, gente... como as pessoas se sabotam, né? No próprio ambiente de trabalho, onde elas poderiam estar em harmonia, e elas começam a se degladiar, tipo assim, falar mal de uma, sendo que a outra nem tem conhecimento. Nem tem conhecimento dela, daquilo. não vai afetar em nada, e ela tá metendo a boca, falando mal. E isso eu acho, assim, péssimo. Eu falo que se a mulher soubesse o poder que ela tem de crescer, de fazer o outro crescer, de poder semear coisa boa, e ela perde tempo com fofoca com falar mal, com ficar apontando o dedo, sabe? Porque isso aqui eu não faço, porque se ela falar isso eu não vou fazer, porque isso... E isso acontece, gente, em todo negócio, tá? Em todo negócio, por isso que vale a pena você ficar atenta. Sabotadores, né? Exatamente. Só tome cuidado que às vezes o sabotador pode ser você também. Exatamente. Cá, onde você quer se ver daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, bom, eu tenho muitos projetos, né? Principalmente, assim, a curto e médio prazo, eu sempre trabalho isso. Mas daqui a 5 anos, eu almejo que a empresa ela estará num nível muito grande de expansão aqui no Brasil. Eu tenho um projeto para daqui no máximo 10 anos já estar fora do Brasil. Eu tenho um sonho de morar fora. Japão? Talvez não. Japão não é um país que me tem assim para morar. Talvez Estados Unidos seja mais a minha sua cara. Nossa, total. A minha vibe. Mas assim, eu quero assim, né, ter o meu filho, nossos filhos, e assim, a gente pretende, eu quero que a empresa esteja num nível muito maior, mais expansivo, onde eu não vou ter uma rotina muito aqui em São Paulo. Eu vou estar rodando aí o Brasil, que eu já faço isso hoje, inclusive semana que vem estarei em Uberlândia, depois no Rio de Janeiro. Então eu tenho esse plano, esse projeto de estar rodando aí as cidades e países. E países, né? Que é o que você já vem fazendo, né? Inclusive em abril estou na Coreia de novo. E fazer com que essa liderança que está comigo hoje esteja, inclusive, no mesmo grau ou até maior que o meu, para que eles tenham esse crescimento e a gente cresça juntos, e na parte pessoal, espiritual e saúde esteja
maravilhosamente bem. Amém, muito Super bem. realizada e com tudo que eu realmente almejei. Eu falo que hoje eu já me sinto realizada, pra te falar Claro, a verdade. Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande daquilo que eu conquistei, daquilo que eu trouxe para mim e principalmente poder fazer isso para as pessoas. Eu falo que eu estou muito feliz de participar aqui do podcast e eu venho nessa tocada de podcast já há um tempinho. O pessoal já tem me chamado bastante, que eu falo, nossa, eu acho tão legal ser exemplo, né? As pessoas me verem, eu não me vejo assim, tá, gente? Mas Você é sim. eu fico muito lisonjeada e muito feliz de poder ser essa voz, de ser essa inspiração, porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é desafiador, né, a gente empreender no Brasil, que é um país totalmente, assim, avesso a empreendedorismo. Total. Né? Então a gente fala que a gente é um sobrevivente. Exatamente. Mas é muito gostoso porque você transforma vidas através do seu negócio. E isso é o maior propósito que a gente pode ter. Com certeza. Kai, pra gente finalizar, qual conselho você daria para uma mulher que está começando, só que ela tá com medo? Qual conselho você daria? Pega o seu medo, transforma em combustível, estude para que esse medo não te paralise, né? Estude o projeto, estude o negócio, não vá também, né, de qualquer jeito, que nem a pessoa fala, pega o medo e vai com medo mesmo. Não acredito mais nessa frase, por isso que eu falo tanto do emocional. Trabalhe esse autoconhecimento, que isso vai te trazer Com certeza. muita ferramenta para você trabalhar os desafios que estão por vir, porque empreender é ter desafio todos os dias, né, Ju? Com certeza, todos os dias, o tempo todo. Se você não tiver essa resiliência, esse autoconhecimento, essa habilidade de lidar com pessoas, porque aquilo que eu falei é sobre você, não é sobre o outro. Claro. Você não vai conseguir conquistar o seu espaço. E aí, é muito além disso, é você aprender com as pessoas. Então, esteja próximo das pessoas que você admira, que você quer estar ali, que você quer conquistar, e esteja num ambiente que você consiga ser menos do que qualquer outro. Porque aí você vai crescer, você vai ter exemplos a crescer e não a diminuir. Porque geralmente você está num ambiente que tá todo mundo igual a você. Não dá. E aí eu vou falar para vocês, o ambiente de família e amigos é um ambiente onde a gente mais... Extremamente moldador, esse ambiente, né? Exatamente. Então, saia desse lugar se você realmente quer crescer e vai para a vida que ela tá te esperando. Como diz o Elton, a vida só tá te esperando e é isso. Vai para cima que o seu lugar é onde você quer estar. Isso aí. Jojo, vamos agora sobre a bolsa, né? Você quer fazer aquelas duas perguntinhas para ela? Bate-bola? Pode fazer. Vou começar falando, né? Se você fosse, sei lá, viver hoje com uma peça só. Numa ilha deserta, qual peça você escolheria? Tem que levar uma peça só. Pro resto da vida. Que peça você levaria para você viver para sempre? Meu Deus, acho que um vestido, né? Um vestido, ele cabe em qualquer lugar. Calor, frio, tá tudo certo. Acho que um vestido. Um vestido, né? E a outra é o que não pode faltar na sua bolsa. Ai, gente, meus produtos da Atom. Meu lip glow, pra quem me conhece, pra passar na boca. E esse bastão, que ele é tudo. Pra boca, pra pele, pra tudo. Boa, muito bem. Isso, meus amores. Então, quero agradecer aqui a presença da Karin. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor, porque assim, eu tava perguntando, mas eu tava babando aqui, tá? Babando e aprendendo com ela. Acho que você também teve essa sensação, né? E é isso, corra atrás dos seus sonhos, mas principalmente busque conhecimento, tenha resiliência, e o conhecimento ele não vem só de uma fonte, né? A Karin falou aqui de constelação, falou de terapia, falou de yoga, ela falou de várias coisas que você, que somadas juntas, você consegue ter um autoconhecimento muito grande para que você consiga tirar os seus projetos do papel e fazê-los com que de fato eles fluam e principalmente tenham prosperidade. Então, procurem conhecimento. Então, quero agradecer muito, Karin. Você deu uma aula, não só para quem está assistindo, mas pra gente também, né? Com certeza, é isso mesmo. Nossa, gente, que tudo, viu? Acho que é aquilo, né? Conhecimento ninguém tira da gente. Ninguém então, tira. É muita gratidão
poder aprender com você, tá bom, Belinda? Acho que foi... Não, acho que não, tenho certeza. Certeza. Que foi muito bom também pra você que tá em casa assistindo, porque, gente, se você perdeu qualquer coisa, já volta, porque Esse é o podcast para assistir mais de uma vez, né? mãe. Mais de uma vez. Porque, olha, eu tenho certeza que se você perdeu alguma coisa, dá pra você voltar aí, ver de novo e ficar revendo, porque tenho certeza que vai te ajudar muito, principalmente na sua empresa. Então, gente, que podcast sensacional. E leve, gostoso, Demais, né? Uma Uhum. conversa muito boa. E claro que a gente não pode deixar de falar aqui pra você que quer ver mais conteúdos como esse. E também diferentes, que vai ter outros episódios. Com certeza. Gente, vai Aham. ter episódios que vocês não esperam. Então, já se inscreva aí no canal, né? Depois desse episódio, eu já vou até adiantar para vocês que a gente vai falar diretamente para as mulheres que estão ali passando pelo período ali de menopausa. Então vai ser uma conversa extremamente interessante, tá bom? Então já para ficar de gancho, né, Com Jojo? toda certeza. É isso mesmo, gente. Vai ser como fala, um conteúdo muito bom Muito para essas enriquecedor, pessoas, né? Que estão passando por esse período, ou até mesmo que estão começando, né, mãe? Uhum. Vamos Sim. passar, né? Eu acho que eu já tô começando. Matéria. Não tem jeito, né? Exatamente. Então, fiquem aí atentas. Já se inscreva no canal, que é Isso, muito gente. importante. Tem que se inscrever, dar like, Com toda comentar e certeza. curtir. E se você se inscreve, gente, vai ter um sininho, que é muito importante você ativar, porque assim que sair o episódio, já vai Você vai chegar a avisar. notificação aí pra você. Então, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa também o seu comentário, que vai ser muito válido pra gente. Exatamente. Então é isso, meus Obrigada amores, mais somos uma muito vez. gratas. Quer dar um tchauzinho, Cá, pro pessoal? Parabéns. Agradecer. E sigam lá no Insta pra gente compartilhar mais conhecimento. Isso aí, Com muito certeza. obrigada, foi sensacional.